E onde foi que a gente parou da outra vez? A gente parou no final da vida de Salomão, onde ele estava já, né, entregue aos ídolos, tinha caído na sua moral, tinha se corrompido, tinha desagradado a Deus. E a gente aproveitou para dizer que um dos grandes ensinos da sabedoria, principalmente no Antigo Testamento, era o fato de que o sábio é uma pessoa frágil, é uma pessoa sujeita às mesmas tolices do tolo. E muitas vezes ele fala muito e não entrega tanto do que ele está falando. Ou seja, ele é um pouco hipócrita. Então a gente fez uma reflexão de que talvez o sábio e o tolo vivam dentro de cada um de nós. E que a gente deve cada dia mais reforçar o nosso cuidado e o nosso alerta para não virar um sábio hipócrita que fala muito e faz pouco. Uma vez que a gente fez essa reflexão sobre a fragilidade do sábio, que ele não é um super-homem, a primeira pergunta que surge é: então a sabedoria de Salomão também caiu junto com ele? Uma vez que esse homem tão, né, tão sabido escreveu tanta coisa legal e a gente usa a todo momento para fazer nossas ilustrações, nossos entendimentos, nossas pregações, a gente usa para meditar e a gente sabe que ele teve um final assim tão desgarrado do Senhor. A sabedoria que ele fez ainda está valendo? Uma das questões que a gente deve observar e que é muito legal é que o fato da sabedoria ela observar o mundo e os padrões também blinda ela contra grandes interpretações malucas que o sábio poderia ter feito. Então, ele observou padrões que se repetem. E se esses padrões se repetem há 3.000 anos atrás, vai se repetir também hoje em dia. Então, se ele observa comportamentos que causam um final destrutivo ou que desagregam a comunidade, que acabam com o coração da pessoa, é natural que daqui 3.000 anos os comportamentos semelhantes causem as mesmas consequências. E ele não falou nada naquele compêndio, nem em Provérbios, nem em Eclesiastes, nas suas conclusões finais, ele não falou nada que fosse muito herético ou que fosse contra a fé ou contra a essência da fé. Pelo contrário, ele termina o livro de Eclesiastes falando: o bom mesmo é você temer a Deus, é você viver uma vida com equilíbrio. O problema é a hipocrisia, né? E também o problema seria o fato de como Salomão chegou nessa sabedoria. Foi passando por um vale, mas também foi afrouxando as rédeas da sua cobiça. De maneira que observar a vida, observar os padrões da vida, observar o comportamento humano, ele vale para 3.000 anos atrás e vale para agora. E se a gente analisar o Novo Testamento como um todo, eu consigo fazer essa associação e posso depois fazer para vocês, na continuação desse estudo, há muita sabedoria dita lá atrás que foi repetida no Novo Testamento. Há praticamente textos idênticos. Então, a gente sempre diz, né, que quando o Novo Testamento cita o Antigo, ou valida o Antigo, são as passagens mais profundas que a gente gosta de dizer que ainda está valendo, ainda está forte aquele conceito. Da mesma forma, a gente percebe muitos textos de sabedoria sendo usados no Novo Testamento. Então, qual é o problema aqui? O problema é a gente entender que um conceito dito no Antigo Testamento evoluiu no Novo Testamento. Evoluiu diante da presença de Jesus. Evoluiu sobre toda a sabedoria do céu que Deus revelou através de Jesus Cristo. Então ele não é um conhecimento errado, ele é um conhecimento parcial, que ainda necessita de uma evolução. Então o nosso sábio, pela nossa reflexão, ele tinha um mestre. O mestre dele era Salomão. Mas, percebendo que Salomão chegou numa limitação, que caiu, que já não estava entregando um conteúdo suficientemente bom para ele, o nosso sábio começou a perguntar: quem eu posso aprender agora? Qual seria o novo mentor que eu teria que poderia me levar além? Alguém que pudesse me fazer vislumbrar as coisas espirituais. Só alguém que fosse letrado nas coisas espirituais, alguém que já tivesse tido lá, alguém que já tivesse tido esse conhecimento. Aí ele soube que tinha um rapaz em cima do monte que estava falando de um jeito que todo mundo estava encantado. Ele falou assim: rapaz, eu vou levar meus questionamentos para cima desse monte. Quem sabe esse homem que as pessoas estão admirando tem uma resposta para minhas angústias, que é muito das perguntas que eu fiz
na aula passada. Eu vou trazer aqui várias respostas ou vários argumentos e reflexões que a gente vai aprender com esse novo mestre, que é o Mestre Jesus, que está em cima do monte ensinando, que vai, de alguma forma, contemplar vários dos questionamentos que eu fiz na palavra passada. E para a gente começar de maneira brilhante, vamos colocar credencial no nosso novo mestre. Olha só o que se dizia dele. Vejam só, Mateus 7:28 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui eu posso fazer uma paráfrase e dizer: nós vamos ouvir agora o ensino de uma pessoa que ensina como quem conhece a verdade, e não como os sábios que observam o mundo, mas são limitados na sua observação. Então o sábio subiu um monte, na sua bagagem, os seus questionamentos. Qual foi o primeiro questionamento que ele levou para Jesus? Ele disse o seguinte: uma vez que não podemos observar a justiça sendo feita em muitos casos, foi os questionamentos da aula anterior, a lógica de que vivemos dentro de um padrão universal de justiça está correta? Vou repetir para você guardar bem firme, tá certo? Diz assim, ó: uma vez que não podemos observar a justiça sendo feita em muitos casos, certo? A lógica de que vivemos dentro de um padrão universal de justiça está correta? Qual é a lógica da justiça? Que se eu tiver comportamentos bons, eu vou ter uma recompensa por esse comportamento. Eu vou ter uma vida longa, eu vou ter uma vida em paz, eu vou ter boa reputação, eu vou ter riquezas. E que se eu tiver um comportamento ruim, eu vou destruir a minha vida, eu vou ter consequências problemáticas, né? Eu vou perder a grana, eu vou perder o patrimônio, eu vou perder o casamento, eu vou perder a vida. Então a justiça, ou viver num ambiente justo, era de que as pessoas que fazem coisas boas vão receber a sua recompensa, as pessoas que fazem coisas ruins vão receber coisas ruins. E o sábio está dizendo: olha, segundo as minhas reflexões da aula passada, eu não consigo perceber tão claramente nesse mundo a justiça sendo feita. Então começa a desconfiar que não vivemos num mundo justo. E mais, diante das reflexões da aula passada, um dos grandes questionamentos foi: não é a razão que move o coração das pessoas, é a vaidade, é a cobiça, é o desejo louco e perverso, louco e maldoso, segundo Salomão falou. É a competição entre os homens. E esse núcleo de comportamento, de desejo, de cobiça que manda no ser humano faz com que a maioria dos comportamentos e relacionamentos não sejam praticados com justiça. E isso forma uma sociedade injusta, onde ninguém está interessado em praticar aquilo que é certo. Logo, se ninguém pratica justiça, e se a gente vive numa sociedade injusta, então ser bom não está valendo nada. Ser justo não deve ser algo, né, que a gente deva procurar ou deva buscar. Como é que esse sábio, esse novo sábio, o Jesus, a verdade, pode me ajudar a elevar esse conceito, ou ajudar a perceber a sociedade de outra forma, ou me falar um pouco se esse lei da justiça realmente funciona? Então, Jesus vai responder a ele, dizendo em Mateus 5 da seguinte forma, no verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No 10 diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então a primeira resposta de Jesus para aquela pergunta que dizia: vivemos em um mundo que não pratica justiça? Vivemos em um mundo que a lei da justiça está com problemas? Sim, a gente vive em um mundo onde não está vivendo, não está com a sua lei da justiça sendo aplicada ou consumada. A angústia de Salomão é verdadeira.
A gente vive num mundo onde a justiça não é contemplada e, pelo contrário, é perseguida quando ela for buscada. Quem tem a voz da justiça é perseguido e é silenciado, como os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, o que está reinando é o coração do homem, a sua cobiça e o seu desejo, que criou uma sociedade para preservar o seu próprio poder e as suas próprias vontades. Quando alguém se levanta para clamar por justiça ou para batalhar por um ambiente justo, essa pessoa sofre perseguição e sofre complicações fortíssimas. De maneira que aqueles que buscam a justiça são um grupo de outsiders, um grupo que pensou diferente, um grupo que teve uma outra mentalidade e queria, através da sua sede, da sua fome, da sua busca, viver um ambiente mais justo. Esses são os arautos de Deus, esses são os sábios de Deus, são aqueles que buscam implementar a justiça. Então, o que a gente aprendeu aqui, preste atenção nisso, é muito forte, que a justiça realmente não está consumada. E não há garantia nenhuma que você vai receber recompensa se fizer algo bom, nem consequência se fizer algo ruim. A justiça, de outra forma, ela é uma potencialidade daqueles que a buscam. É possível viver um ambiente justo se muitas pessoas buscarem tendo fome e sede de justiça. E eles serão semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, que também tinham essa sede e lutavam para que a sociedade fosse cada vez melhor. Mas também não é exatamente garantia de sucesso, porque você será perseguido quando fizer isso. Então, a lei da justiça não é um fato, mas ela é um desejo, ela é uma aspiração, ela é uma ideia pela qual vale a pena lutar. Ela é um ideal humano. Ela é o discurso que está na boca dos filhos de Deus. Ela seria a busca do sábio, tanto para viver em justiça, como para promover a justiça na sociedade, entendendo que esse caminho causa mais problemas do que recompensas. Ele chega a dizer, se você procura recompensa nesse caminho, essa recompensa praticamente só será alcançada no porvir, no céu ou em alguma coisa espiritual, porque nessa terra mesmo, talvez o que você ganhe seja muita perseguição. E esses arautos, essas pessoas que lutam pela justiça, eles são os grandes guerreiros de Deus, que eu poderia dizer assim. Eles são aquilo que dá tempero ao mundo. Eles são aquilo que influencia os astros luminosos no meio de uma geração caída e corrompida. E é isso que a gente vai ler um pouco mais sobre como Jesus, em cima do monte, estava ensinando essa verdade. Diz assim, Mateus 5, no verso 13. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, ou seja, se o sal ficar injusto ou não praticar justiça, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Quanto mais desses agentes de Deus, esse sal e luz do mundo, atuarem na busca pela justiça e na implementação dessa justiça em nossa sociedade, em nossa vida, em nosso meio, tanto mais nós vamos dizer um jargão que existe, nós vamos fazer o céu descer. Segundo a própria oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quanto mais os homens, os sábios, os arautos de Deus praticarem as suas boas obras, as obras de justiça e forem sal e luz dessa terra, tanto mais vamos observar a manifestação do reino de Deus já aqui entre nós e com isso a justiça de Deus. Então, a justiça é algo potencial. Nós podemos promover a justiça, mas é bem verdade que, como foi observado por Salomão,
não há garantia de que se você praticar algo bom ou ruim, você vai receber coisas boas ou consequências ruins, porque aquilo que está imperando socialmente não é a justiça. Sabe qual foi o outro questionamento que o nosso sábio levou para cima do monte para falar com Jesus? Foi esse aqui, dizia assim, ó: a falha de Salomão revelou uma hipocrisia da moralidade, dos comportamentos bons e ruins. Então, a busca pelos bons comportamentos é relevante ou é irrelevante? É fruto de uma vaidade, de uma cobiça? Muitas vezes a gente leu no Provérbios e até mesmo em algumas partes de Eclesiastes de que o sábio ele busca esse comportamento que preserva a vida, ser bom, ser justo, ser inocente, né? Aquela coisa toda. Está lá na segunda aula. E de repente, diante de perceber que muitas vezes o sábio não tem recebido a sua recompensa desse mundo injusto e desse mundo movido pela cobiça e da própria queda e hipocrisia de Salomão, vem a pergunta: vale a pena ser bom? Vale a pena ser justo? É certo ser justo? Se todo mundo está vivendo segundo suas próprias vontades e vaidades, será que não seria isso um jogo dos sábios hipócritas contra nós? Porque havia muito do questionamento ali, daquilo que eu falei, de um sábio apontando para o tolo, dizendo: você é tolo, você é zombador, você é inexperiente, o sábio é bonzão, o tolo é ruinzão. E havia uma certa ideia de que o sábio ocupa uma posição de destaque. Quando você observa a hipocrisia desse sábio, a hipocrisia do sábio maior, que foi Salomão, você começa a desconfiar se todo o sistema não é uma grande hipocrisia. Às vezes a gente está na igreja, está num ambiente religioso, a gente observa aquele povo cheio de palavras muito fortes na boca, de acusações, de se auto-vangloriar muito forte. A gente se pergunta se aquilo não é um teatro, se aquilo não é uma máscara que ele está vestindo, se aquilo não é uma grande hipocrisia. E no fundo, quando a gente olha aquele grande sistema religioso, a gente não percebe que está todo mundo meio fingindo que é alguém, acusando os tolos e os pecadores, quando na verdade ninguém é tão bom assim, todo mundo tem seus esqueletos no armário, todo mundo tem suas cobiças fortíssimas lá dentro e amanhã ou depois você não sabe se esse cara vai cair, vai demonstrar tudo de errado que ele tinha, na verdade, de intenção no coração dele. E isso pode ser aplicado em políticas, em academicismo de faculdades, em qualquer lugar onde as pessoas usem da sua reputação para manter uma certa pomposidade e poder e acusar os outros diante disso. Será que tudo não é um grande teatro, não é uma grande hipocrisia e que ninguém é bom com coisa nenhuma e nem vale a pena ser bom? Isso foi o sábio levou e descarregou em cima de Jesus, né? Ele foi para cima do monte, Jesus estava lá no monte ensinando, e o sábio levou esses questionamentos para ele, queria que ele desse uma resposta. Em Mateus 5,17, Jesus começa a sua reflexão. Então ele diz assim, olha: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. É importante você, esse não é o nosso foco hoje, mas você entender que Jesus era o cumprimento da lei, por isso que nunca vai se perder aquilo que foi escrito, porque o próprio Jesus é a expressão máxima do que a lei queria dizer. Então Jesus é a verdade, e se ele é a verdade, a lei valida essa verdade. Mas uma das coisas interessantes que a gente pode abordar aqui é que ele vai para o inexorável aqui. Ele diz, enquanto existiu o inexorável céu e terra, não foi isso? Ó, o céu e a terra, que geração vem, geração vão. Lembra do Eclesiastes? Mas a terra permanece para sempre. O que Jesus está dizendo? Que a moralidade, os comportamentos, as leis que regem os relacionamentos não são uma besteira qualquer, não são uma hipocrisia, não são algo que você faz só para se amostrar para os outros. Isso faz parte do fundamento da existência humana. Assim como o inexorável existe independente da existência do homem, a lei e os comportamentos foram escritos por Deus e existem à revelia da própria condição humana. Elas são porque Jesus é a expressão dessa lei e ele existe
antes da fundação do mundo. Então, a própria existência demonstra que há uma lei verdadeira. Ela não é relativa, Jesus não negociou esse processo. Jesus não negociou os comportamentos. Embora houvesse a hipocrisia, Jesus não negociou os comportamentos. É isso que ele continua dizendo. Olha no 19 o que diz. Todo aquele que desobedecer a uns desses mandamentos, ainda do que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. No verso 20, é fortíssimo, diz assim: pois eu lhe digo que, olha só, preste atenção que aqui está a resposta. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Rapidinho. Você acha que Jesus apertou mais ou soltou mais? Ele relativizou mais os comportamentos ou ele exigiu ainda mais forte que aqueles que o seguem, aqueles que estão diante são arautos de Deus, os sábios de Deus, fossem superiores àqueles que agem pelo meio da hipocrisia? De tão compenetrado e verdadeiro que eles estavam buscando os bons comportamentos? Jesus responde de que a falha moral de Salomão ou a sua grande hipocrisia não invalida a moral que ele descobriu, nem a própria lei de Deus e os comportamentos que a gente deve seguir. Pelo contrário, se você encontra alguém que está fazendo isso como se fosse um ator, vestindo uma máscara, praticando uma hipocrisia, com intenções falsas, essa pessoa está errada, mas a moral não está errada. Se a gente vive numa sociedade que caiu e vive num teatro grande de hipócritas, pessoas que falam ou inventam um argumento para se manter nas suas cadeiras de poder, ou manter suas grandes reputações, ou ganharem votos, ou serem pessoas capazes de julgar os outros, isso é um problema das pessoas e não da moral e do comportamento que Deus deseja que a gente siga. Então, a ideia principal que você deve entender inicialmente é de que o sábio, o arauto de Deus, que tem fome e sede de justiça, que ele tem vontade de implementar justiça nesse mundo, trazer o reino de Deus, fazer a vontade de Deus acontecer, trazer o céu na terra, para que a gente possa viver um ambiente mais justo, ele não pode carregar em si mesmo a hipocrisia. Ele não pode ser um agente da cobiça, um agente da destruição. Por isso Jesus diz, não negocie os valores. Não seja uma pessoa... Para o sal salgar, ele não pode se tornar um hipócrita. Para o sal salgar, ele não pode perder a sua justiça interna. Qualquer ação desse arauto, desse sábio, parte do princípio de que ele tem a sua cobiça sob controle. E mais, não é nem que ele tenha a sua cobiça sob controle, é que ele está trocando a sua vontade pela vontade de Deus. O seu desejo é viver e fazer a vontade de Deus. É uma troca de núcleo de sentimentos. Não que isso seja fácil, é preciso uma verdadeira conversão, um Espírito Santo, isso é tema para outros momentos. Mas o grande tchan aqui é de que, para mim, implementar a justiça, eu preciso primeiro implementar a justiça em mim mesmo. Entenda que a gente vai ainda ter outras aulas e outras abordagens interessantes. Mas vejam só que Jesus estava diante de uma sociedade que vivia esse grande teatro, essa grande hipocrisia. E o Sermão do Monte bate muito forte nos hipócritas, porque não há a hipocrisia social causa uma série de problemas que impedem que a justiça se manifeste. Vejam só um dos grandes problemas. Pronto, tá aqui dizendo assim, ó. Antes de apontar, né, julgar o próximo, o cisco no olho do teu irmão, você tem que tirar a trava no seu olho. Muitas pessoas que estão vivendo nesse ambiente de hipocrisia, sem saber mesmo, eu percebo que muita gente não sabe que tem uma grande tronco no seu olho, uma grande trava. Você não consegue melhorar o seu comportamento, nem praticar justiça, porque você nem percebe que você está cheio de coisa podre dentro de você. Você tem magoado pessoas, que você está amargo, que você está ressentido, que você é um desejo ambulante. Então, que você é tão pecador quanto o próximo. Isso é um grande problema. Outro problema de um ambiente de hipocrisia
É uma cultura de acusação que impossibilita o diálogo. É a cultura da lacração, do cancelamento, de pessoas que dizem: eu sou bom, você é ruim. Eu posso falar, você se cale, você não é ninguém, você é da Galiléia, você é pecador, você é uma mulher prostituta, você, se Jesus soubesse quem é essa mulher que lava os pés dele, não teria deixado. É aquele ambiente de os bons podem falar, os maus não podem. Esse tipo de eu sou bom, o outro é ruim, esse tipo, primeiro que isso é fruto de uma grande hipocrisia, que Jesus está dizendo que todo mundo tem seus problemas e deveria dialogar e conversar, mas esse tipo de comportamento evita o crescimento, porque tanto a pessoa não se reconhece como ruim, como ela evita um diálogo e se coloca em locais de poder, de casta, e defendem como se aquilo fosse a verdade absoluta e os outros são filhos do Hitler ou alguma coisa assim. Tá certo? Outro grande problema da questão da hipocrisia social é que as pessoas se sustentam nos seus lugares de poder com uma reputação falsa. Então, aquele político diz que é honesto e você votou nele porque ele disse que é honesto. Ele está lá desfrutando do seu poder porque você achou que ele é honesto, mas ele está fazendo uma hipocrisia para manter o seu lugar de poder. Naquela época de Jesus, muitos hipócritas ocupavam e sentavam na cadeira de Moisés e julgavam as leis, o povo e tudo. Por quê? Porque eles eram igual ao povo, tinham seus mesmos pecados, tinham seus mesmos problemas, mas como aquela sociedade de hipocrisia se sustentava pela reputação, então eles fingiam muito bem que podiam julgar o próximo e julgar os outros. Todo esse ambiente é um ambiente problemático, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus não negociou a moral, ele contestou os hipócritas. Então Jesus vai elaborar vários conceitos em cima do monte que vão atacar a hipocrisia e entre alguns, ele quer que você primeiro tenha consciência da sua grande cobiça interna. Você não negue o grande pecador que você é. E isso ele vai começar a fazer e mostrar como a justiça de Deus tem que ser muito superior à dos hipócritas e fariseus. Ele vai mostrar o seguinte: pela primeira vez na Bíblia, a gente vai ver alguns textos muito firmes, fazendo com que você compreenda que aquilo que acontece no seu íntimo é tão pecado quanto aquilo que acontece fora do seu íntimo. Quando Jesus diz assim: olha, ouvistes o que foi dito, aquele que pegar uma mulher do próximo terá cometido adultério. Eu, porém, vos digo, se na sua mente, no seu coração, você desejou outra pessoa, outra mulher, outra pessoa, você já vai estar pecando. O que Jesus fez aqui? Ele tirou a ideia da exposição externa, de eu só peco quando eu faço algo externamente, e trouxe para dentro do íntimo do coração. Olha, a questão não é o pecado que você faz só externamente. A questão é que você tem um desejo, uma cobiça interna que está pecando toda hora sem nem você perceber. E externamente você está passando uma super boa reputação quando no seu coração você está cheio de pecado. O que importa de fato, muitas vezes, também é o que acontece lá dentro. Quais são as intenções e conceitos que movem você. Então Jesus fez uma revelação do coração aqui, deixou a régua muito mais lá em cima. Segundo, ele falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos virão para mim dizendo: fizemos grandes milagres e maravilhas, olha, nós somos bons, nós merecemos. E Cristo vai dizer: vocês são crentes da boca para fora, porque vocês de fato não ouviram o que eu estava dizendo, não ouviram os mandamentos. Ou seja, Jesus está trabalhando, não adianta só falar, porque quem só fala é um hipócrita. É preciso também demonstrar pelos seus frutos quem você é. Isso é outra passagem, onde Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se tem uma mangueira, ela vai dar manga. Como é que você sabe que uma pessoa é hipócrita? Olha os frutos dela. Aquilo que ela fala combina com aquilo que ela faz? Então também ele desmascarou essa sociedade de hipocrisia dessa forma. E por fim, você vai perceber uma ênfase em ser puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração.
e na oração do Pai Nosso, você também vai perceber ele dizendo: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, há um desejo e uma procura profunda por fazer a vontade de Deus. Tá certo? Bacana? A primeira resposta foi: a justiça é uma potencialidade. Nós vamos buscar implementar a justiça. A segunda falou: nós não vamos negociar a moral. A moral é importante, embora haja hipócritas que deturpem todo o conceito. Nosso papel é preservar o nosso coração, não se corromper e lutar contra essa hipocrisia. E agora a gente vai fazer uma determinada pergunta. Pronto, isso aí está trabalhando o sábio, o indivíduo. Como é que esse indivíduo vai levar para o próximo ou para a sua rede de pessoas conhecidas, né, no seu mundo significativo, a implementação da justiça? É só ele sendo justo? Né? Não, ele tem um relacionamento que ele vai praticar agora com o próximo, que vai ser responsável por implementar esse reino, esse ambiente de justiça. E para você entender o que é que acontece hoje e o que é que Jesus propõe, ele fala um grande preceito que foi sempre tido como verdade. Diz o seguinte, Mateus, no verso 5, né, no capítulo 5, no verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A regra que está regendo a sociedade, ou que regia os comportamentos que Jesus estava falando, era de que todo mal que alguém sofreu deve ser retribuído para que a justiça seja feita. Então, se eu causei mal a alguém, eu deveria receber uma consequência, um problema. Por quê? Porque ia equalizar e ali haveria justiça. Se eu fizer um bem para alguém, o natural é que aquela pessoa também faça um bem para mim, porque aí haveria a justiça. A justiça tem que ser equalizada, não pode haver desequilíbrio. Então, se você ferir o meu olho, eu vou ferir o seu. Se você quebrar meu dente, eu vou quebrar o seu dente, porque tem que ter uma retribuição. Acontece que, desde Adão, desde que o mundo é mundo, a gente vem colecionando uma avalanche de injustiças e sofrimentos por causa desse coração mau do homem. E a gente já nasce numa sociedade que nos aflige milhões de sofrimentos. Desigualdade, sofrimentos, fome, nudez, peste, doença. A gente já é atacado de todos os lados só por ter nascido. Esse conjunto de mal que a gente recebe fere a gente. E o que a gente faz com essa ferida? A gente acha que foi injustiçado. Quebraram o meu dente, furaram o meu olho. O que eu vou fazer? Furar o olho de outra pessoa, quebrar o dente de outra pessoa, porque meu coração ficou amargo, perverso, cruel, eu estou chateado, eu acho que eu fui injustiçado, esse mundo é ruim, eu quero que todo mundo se lasque, eu quero o que é meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, as pessoas vão devolver ao mundo o mal que receberam, para que haja na cabeça dela uma justiça. E esse mundo está vivendo uma roda, desde que ele existe, de pessoas que recebem o mal e devolvem o mal. E às vezes, quando você devolve o mal que lhe fizeram, você devolve 2, 3 ou 4 vezes mais forte do que recebeu. E a gente vive, então, a sociedade de pessoas que são feridas e ferem, são feridas e ferem, num ciclo de maldade, todos procurando uma suposta justiça, de olho por olho, dente por dente, mas todos causando mais sofrimento do que receberam. Então, esse é o cenário que Jesus atribuiu. Aí olha só o que ele vai dizer, né? Como é que ele espera que os seus súditos, os seus arautos, os seus sábios de Deus atuem para transformar essa sociedade. E aqui eu vou dar um nó na sua cabeça, porque a gente vai inverter a lógica de todo o sistema. Eu vou dizer uma frase que talvez pegue na sua cabeça de maneira meio complicada. A proposta de Jesus é que você promova a justiça praticando uma injustiça. Endoidou aí? Certo, eu vou repetir para você entender quão doida é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que você vai praticar uma injustiça para promover a justiça. Como é que é isso, Felipe? Vejam só, Mateus 5,39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita,
ofereça também a outra. Em Lucas 6,31 também está falando da passagem do monte. Eu peguei essa parte que eu acho ela mais complementar. Diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem só os que te amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Vejam só, olha só que palavra forte. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Existem dois conceitos aqui que vão ser adicionados à nossa sabedoria, dois conceitos que vão meio que substituir e até evoluir ou andar junto com os conceitos que a gente já aprendeu no passado. A gente aprendeu a ideia da consequência e da recompensa, não foi? O que a gente acabou de ler? E os sábios de Deus, eles vão praticar uma injustiça no mundo para promover a justiça. Que injustiça é essa? Eles vão receber o dano, um tapa na cara. Receber o dano, certo? O que eu deveria fazer? Olho por olho, dente por dente. Devolver o dano. Devolver a consequência da ação daquela pessoa, não é? Aquela pessoa não fez o mal para mim, eu vou devolver a consequência. Mas em vez de eu devolver a consequência, eu vou ter que agir com misericórdia. Ou seja, eu vou perdoar aquela pessoa porque eu estou sendo igual a Deus ou seguindo os valores de Deus, porque Deus também é misericordioso e eu vou agir com misericórdia. Então, em vez de eu praticar justiça, eu vou praticar uma injustiça, que é a misericórdia, né? Porque a misericórdia não está dando a consequência que a pessoa merecia. Então, eu estou sendo injusto de não dar consequência com aquela pessoa. Então, você vai ser misericordioso. Você vai substituir a consequência pela misericórdia. Mas aí ele diz assim, ó, você tem que também emprestar o dinheiro para a pessoa sem querer nada em troca. Você vai praticamente dar um dinheiro para o seu inimigo. E o que ele está dizendo aqui também? Diz assim, faz isso, sabe por quê? Para você ser... Porque Deus é bondoso para com os ingratos e mal. Então aqui é outro conceito que nós vamos aprender sobre recompensa. O que acontece? Aquela pessoa não merecia nenhum dinheiro meu. Mas eu estou dando um dinheiro para ela porque eu estou sendo bom. Não porque ela merece, mas porque eu quero abençoar a vida dela, certo? Então eu estou dando uma graça, uma bênção para ela. Então eu estou substituindo o conceito de recompensa para um favor imerecido, uma graça. É uma recompensa que a pessoa não mereceu. Por quê? Porque Deus faz isso. Então nós adicionamos ao conceito do sábio o conceito de misericórdia e o conceito de graça. Entortou a cabeça aí? Tá difícil? Mas é isso mesmo. Jesus é lógica invertida. Essas ações podem quebrar a roda de pessoas que estão ferindo a outra continuamente. Você recebe uma dor, fere outra. Que recebe uma dor, fere outra. Que recebe uma dor, fere outra. Que recebe uma dor, fere outra. Todas vivendo consequências e causando problemas. Na hora que essa pessoa bate no sábio de Deus, ele absorve o mal, não repassa o mal para frente, ainda promove o bem, essa pessoa quebrou o ciclo que não vai transmitir para o próximo, ao mesmo tempo ela recebe uma bondade, uma graça e vai começar agora por gratidão, por uma vida alcançada, atingida pelo bom, fazer ações de graça para as próximas pessoas. Ele interrompeu uma corrente do mal e criou uma corrente do bem. Como é que eu faço um ambiente de justiça? Invertendo a lógica da justiça do olho por olho e dente por dente. O que você quer que as pessoas lhe façam, façam primeiro a elas. Interessante notar como Jesus modifica e transforma a sociedade a partir de um mundo significativo das pessoas. Porque muitas pessoas... Até aqui você pode fazer uma seguinte reflexão. Duas grandes reflexões. Muitas pessoas cristãs e evangélicas e várias de outras ideologias querem transformar o Estado, a sociedade de cima para baixo.
elegendo um presidente evangélico, elegendo alguém da sua ideologia, e entendendo que se chegar alguém no topo que tenha a ideologia certa, ele meio que vai obrigar todas as outras pessoas a viver a justiça. Não foi isso que Jesus fez. Pelo contrário, Jesus foi nos pescadores, nos mais pobres, nos mais desgarrados e disse: se a gente mudar um pontinho de cada vez e os nossos relacionamentos significativos, essa quebra da corrente do mal vai transformar a sociedade a longo prazo, porque nós vamos criar um ambiente de justiça. E, de fato, se a gente perceber, muito do evangelho alcançou milhares de pessoas no Império Romano, vindo das classes mais baixas, dos escravos, dos desgarrados, dos simples. Eles foram transformando e sendo alcançados pelo evangelho de uma maneira fantástica e fenomenal. Outra reflexão que você vai ver que a gente fez até agora é de que muita gente, por achar que Jesus falava da graça e da misericórdia, era uma ideia de que Jesus relativizou tudo, de que a igreja de atingir o oprimido, de falar contra as minorias, ela é uma igreja que tem que pregar um relativismo gigante, de que nada mais é pecado, nada mais é ruim, cada um vive como quer viver, a moral de cada um é de cada um. E não foi isso que Jesus pregou. De uma outra forma você percebe que não. Enquanto existir céu e terra, há um valor do reino muito forte sendo pregado. Deus foi revelado como alguém sobre o qual o comportamento importa. Então também não dá para você dizer que Jesus é amigo da galera e faz o que você quiser, porque não foi isso que foi revelado, tá certo? Tá bacana? Vamos para a nossa próxima reflexão, que agora é a mais forte, mais pesada. Tá preparado? Porque nós vamos falar do inexorável, do inexorável. Olha só, quase que eu esqueci de novo. Eu tô falando porque tem uma piadinha aqui, um humorista, ele falava inoxidável. Aí toda vez que eu quero falar inexorável, eu falo inoxidável, tá certo? Qual foi a terceira pergunta que o nosso sábio chegou e perguntou para Jesus em cima do monte? E essa daqui vai ser forte, meu amigo, segura na cadeira aí. Como lidar com a angústia e a perda de sentido do inexorável? Como lidar com a angústia e a perda de sentido do inexorável? Se muitas vezes, independente do nosso comportamento, nós vamos enfrentar a mesma morte que uma pessoa ruim, ou que nós vamos enfrentar acidentes aleatórios, coisas que vão afetar nosso trabalho, nossa vida, que não foram coisas que a gente plantou, doenças, envelhecimento, problemas financeiros, problemas no Brasil, problemas de todos os jeitos, acidentes que acontecem, que não foi a gente que plantou, não foi a gente que fez. Aconteceu porque veio uma chuva, veio uma tempestade, veio um ciclo eterno, porque fulano morreu, porque coisas que vão muito além do que a minha existência. E o fato de eu acumular patrimônio e morrer e deixar tudo para os outros, e de nenhum projeto a longo prazo fazer sentido, porque todo mundo vai esquecer o que a gente está fazendo. Será que tudo isso que a gente faz importa? Será que a pessoa, às vezes, quando pensa na morte, quando pensa nos ciclos eternos, se vê tão pequeno, tão miserável, tão sem relevância, que tudo perde sentido, tudo fica pequeno, tudo fica sem... Mas para que a gente está fazendo isso? Para que eu vou lutar? Para que se depois todo mundo vai morrer e isso aqui também vai desaparecer? Quantas pessoas já não lutaram pelo evangelho, que morreram, e a gente está aqui tendo que enxugar gelo de novo? Então, há um sentimento de frustração por uma injustiça que o inexorável promove. Pessoas que morrem, pessoas que sofrem problemas seríssimos e que não mereceram sofrer aquilo. E como é que eu lido com essa ideia? Algumas perguntas que ele pode fazer, assim: por que o inexorável parece injusto com o justo? Por que o inexorável, a correnteza, parece injusto com o justo? Será que Deus está presente nesse inexorável e se importa com o nosso cotidiano? Ou ele é impassível e frio como um relógio? Por que estamos presos a uma realidade que parece limitar a nossa vida?
Porque mesmo a gente praticando muitos rituais de purificação de campanhas, a gente não consegue alcançar o resultado, a bênção que a gente esperava. E que o Salomão vai perguntar e vai dizer: tem gente que é pura e gente que é impura que tem o mesmo resultado. Eu não consigo dizer se esse que é puro vai ter melhor sucesso e o que o impuro vai ter pior fracasso. Mesmo os nossos rituais não parecem estar influenciando essa grande engrenagem da vida que é muito mais aleatória do que eu imaginei que seria. Aí ele chegou com essa pergunta assim, dizendo para Jesus: me explica aí como eu posso entender esse inexorável. Quero começar dizendo que, para responder essa pergunta, nós vamos elevar o conceito de graça e de misericórdia até as fundações da Terra, até a construção do próprio universo. A gente vai sair do mundo individual desses conceitos e entrar no mundo eterno com os mesmos conceitos de graça e de misericórdia, para você perceber que isso que nós estamos falando não é uma questão apenas pequena nem relacional. Isso faz parte da própria composição do universo e da vida. Bacana? Vamos ver aqui, primeiramente, o primeiro conceito mais forte que nós vamos trabalhar é a ideia de que, sim, você está certo em certa medida. O inexorável não é perfeito, ele não representa a justiça e a perfeição. Ele é exatamente o contrário, como a gente já falou lá no começo. A gente não vive no mundo justo e, de fato, a natureza e o restante dos sistemas revelam que não é a justiça que está governando. Isso a gente vai entender que aconteceu a partir de Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, eu quero trabalhar com vocês algumas condenações que o homem sofreu. E diz assim, olha: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A gente vivia num inexorável perfeito. A gente vai chamar isso do paraíso. Naquela época, sim, havia perfeição, tanto nas estruturas macros, na correnteza, quanto nas estruturas micros, os relacionamentos. Mas quando Adão deu vazão à sua loucura perversa, à sua vontade, e pecou e caiu, a condenação que está sobre o homem, que mudou a realidade da existência, e que é a confusão que o Salomão, ao observar a realidade, viu a angústia presente, viu o problema presente, é porque esse problema está lá, é a seguinte: primeiro, é que a terra se tornou maldita. A terra caiu junto com o homem. O mundo que vivemos hoje é um mundo decaído. Em Romanos 8,18 diz que a terra também espera sua própria redenção, assim como o ser humano espera sua redenção. Entendeu? Outra coisa que a gente vai ver aqui nesse texto que a gente leu, que nada virá fácil para o ser humano. O homem precisará do suor do seu rosto para conseguir o seu sustento, e a terra produzirá ervas daninhas. Numa reflexão mais profunda e mais ampla, aqui a gente vai entender, às vezes, que o que está sendo dito é de que a terra vai lutar contra você, e você vai precisar vencer essa terra para conseguir alguma coisa relevante. Ela vai ativamente produzir frutos ruins, ervas daninhas, que vão impedir você de fazer seu trabalho de forma fácil. Então, há uma competição aqui, uma maldição, que a terra se tornou difícil de viver, mais complicada, que ela milita contra nós, inclusive. E a terceira condenação mais forte que você vai ver aqui nesse processo todo vai dizer o seguinte: ao pó você voltará, porque você é pó e ao pó voltará. Você até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então a gente vai ver a ideia de que a morte entrou no reino dos homens, e a morte é também uma condenação e um juízo de Deus sobre nossa vida. Então você tem o fato de que
A terra milita contra você, lhe causando sofrimento para que você possa sobreviver, que a terra também caiu junto conosco, a própria natureza, o inexorável, e ela também deseja ter uma salvação que virá no fim dos tempos, e de que a morte é um juízo de Deus sobre toda a humanidade. E aí a morte está aqui, a gente não se conforma com ela, a gente sofre por ela, mas ela veio como um juízo sobre o homem, ela limitando o homem de propósito. A morte é algo que nos limita, Deus colocou lá de propósito, entendeu? Aí uma das coisas que a gente também vai abordar aqui é essa vontade louca do Adão que fez ele pecar, e também faz parte da existência humana. Quando diz Gênesis 6, no verso 3, diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Gênesis 6, no verso 3. Então, toda a humanidade carrega essa vontade louca do Adão. O Romanos chega a dizer que a gente está carregando toda a humanidade carrega esse Adão dentro dele, o pecado de Adão. Essa cobiça louca, perversa, maluca, que o Eclesiastes descobriu e diz que todo mundo se guia por ela, e ao mesmo tempo ele ficou indignado com o tempo, com a morte, com o inexorável, com as gerações que se vão e se esquecem, e ao mesmo tempo ele viu como o trabalho é algo pesado, difícil e complicado. Tudo isso está descrito na Bíblia como parte de uma condenação geral que o homem sofreu. E sim, o inexorável não é perfeito, ele caiu junto com o homem. Ou seja, Salomão viu a verdade, ele só não conseguiu lidar com ela. Realmente nós estamos num ambiente de juízo e sobre um juízo. Então a conclusão que Jesus vai mostrar é aquela que desde o princípio da Bíblia está escrito, é aquilo que a gente está falando desde sempre. Nós não vivemos no paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso muito tempo atrás. Esse mundo é um mundo caído, quebrado, e ele é feito por pessoas movidas por uma vontade louca e perversa, e para Deus não permitir que essa vontade louca e perversa destruísse tudo, ele limitou a vida do homem com a morte. E por causa dessa vontade louca, ela poderia acabar destruindo tudo. Vamos limitar o homem para que ele possa ter alguma reflexão, alguma sabedoria diante da morte. A limitação do inexorável mostra que não somos Deus, nós não temos todo o poder, que nós somos perversos, que nós não podemos tudo. Ela é um recado de Deus, que nós estamos sob juízo. E toda essa sociedade construída em cima dessa vontade louca, é sim uma sociedade injusta, complicada e difícil. Mas aí, a gente está aqui, a gente está vivendo, mesmo nesse ambiente diferentão. Deus poderia ter acabado com tudo como no Apocalipse a gente imagina que isso vai acontecer. Mas não acabou. Ele permitiu que a vida continuasse existindo com determinadas limitações. Por quê? Olha só o que vai dizer aqui, ó, Lamentações 3, 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. É que o Apocalipse não chegou, é que o fim já não matou todo mundo. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Primeira questão de como a misericórdia vai sair do mundo das relações pessoais e vai entrar na fundação da própria existência, da realidade que a gente vive. Sabe por que você ainda está vivo e não foi destruído totalmente, o mundo não foi destruído? Porque Deus é misericordioso e não nos deu a consequência que nós merecíamos. Outra coisa que acontece, Mateus 5, aqui voltamos para o Sermão do Monte, 44, 45. Mas eu lhes digo, veja por que você tem que quebrar o ciclo da injustiça. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Amigo. Vamos voltar para o Eclesiastes. Ele viu o sol subindo e o sol descendo. Ele entendeu aquilo quase como um inexorável. Um ciclo que permanece vindo o homem e saindo o homem.
Já Jesus está interpretando o sol subir e o sol descer, a chuva cair sobre plantações de pessoas que não são justas e a chuva cair sobre pessoas justas, como um ato de graça de Deus. E a gente deve agir com graça e bondade com as outras pessoas, porque nós estamos constantemente recebendo a graça de Deus que nos permitiu estar nesse mundo recebendo chuva. E entenda que se você entende, por meio de Romanos também, que explica isso muito firme, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, que todos somos descendentes do Adão e estamos debaixo de um juízo, e que ninguém merece nada, só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Quando Jesus fala que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos, quem é um injusto? É todo mundo. Então quando diz assim, sabe, todo mundo não merecia chuva, mas Deus dá a chuva. E muita gente não merece que você haja com graça. Mas para você ser igual a Deus, que tem sido bondoso com todo mundo, vai lá fazer a bondade. Você está entendendo aqui? É que o inexorável que na sua cabeça parecia uma injustiça, quando você olha da perspectiva de Deus, na verdade é uma ação de misericórdia e graça. O que o inexorável revela é o grande amor e a misericórdia de Deus que permite que a gente continue existindo apesar da grande maldade que a gente carrega no coração. As coisas que Salomão viu, de fato, pareciam verdadeiras. Elas só não estavam evoluídas com um conceito mais bem construído. Diante do pequeno mundo humano, da sua pequena visão, daquele ser humano que não consegue nem enxergar a trava no seu olho quando aponta para o irmão que está do lado, ele pode se achar uma pessoa justa e achar que sofreu uma injustiça do fulano metendo o dedo no olho dele. Mas diante da visão de Deus, da percepção de Deus, de como esse mundo caiu e está sob juízo, tudo o que a gente vive é graça. Tudo o que a gente vive é misericórdia. E quando Deus fala, perdoe, Ele está dizendo, perdoe porque você só está vivo porque eu estou sendo misericordioso contigo. Quando Deus diz, haja com graça, Ele está dizendo, porque é uma injustiça eu agir com graça, é uma injustiça eu oferecer a outra face. Aí Deus está dizendo, eu estou oferecendo a outra face para vocês, deixando vocês vivos. Por isso, porque vocês receberam essa graça, haja com graça. Se estamos vivos, é por causa da graça. Se estamos vivos, é por causa da misericórdia. E quando você compreende isso, algumas histórias, alguns ensinos de Jesus se tornam muito mais profundos. Quer ver? Vamos ler aqui os ensinos? Eu vou me demorar aqui um pouco mais em algumas 2 ou 3 leituras, porque você vai perceber a mudança de chave, certo? Diz, olha só, Lucas 13, no verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara sangue de alguns galileus com sacrifícios deles, rituais difíceis, complicados, que causam profanação. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores por ter sofrido todo esse ritual macabro, esse problema todo, do que os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. As pessoas estavam horrorizadas, houve um sacrifício, uma mistura de sangue, um negócio profano ali, e alguns galileus morreram daquela forma muito difícil. Aí Jesus disse, você está achando que aquela pessoa que morreu de uma forma mais trágica, ela é diferente daquela que morreu velhinha, com longos anos de vida, porque aquela ali morreu porque eles deviam ter pecado muito, né? Deviam ter feito algo muito errado. Não, e aquele ali deve ter feito algo bom, por isso que ele morreu velhinho. Mas não é. Aquele ali que morreu, mesmo debaixo daquela confusão toda, não é diferente daquele. Porque quando você olha da perspectiva de Deus, todos já são condenados. Todos já estão sob juízo. E a grande mensagem da cruz é o arrependimento, é a redenção e a salvação. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Isso a gente vai até falar mais para frente. Vejam só, ele continua dizendo o seguinte, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha só, a visão de Jesus é uma pessoa que morre num acidente, uma pessoa que morre mais novo do que o outro, essas pessoas não são mais culpadas, ou piores, ou melhores,
ou a questão do comportamento no inexorável está afetando aqui. Sabe por quê? Porque diante da visão de Deus, todos já estão condenados, já estão sofrendo juízo. E o grande lance não é você viver mais 10 anos bem ou mais 20 anos bem, é você ter sua alma salva e se arrepender dos seus pecados e viver uma nova realidade com Cristo Jesus, uma vida eterna. Mas isso eu vou continuar falando mais lá na frente. Da posição de Deus, do inexorável, quem morreu agora não é mais justo do que quem vai morrer daqui a 10 anos. Os dois estão condenados, e porque os dois estão condenados, eles precisam se arrepender. Toda Jerusalém não é melhor do que aquele pessoal que morreu na queda de uma torre. Vejam só uma parábola que Jesus fala aqui muito interessante sobre a graça, através de uma história. E uma parábola não é para você pegar cada elemento da parábola e transformar em uma lição. A parábola está dando um conceito. A parábola ela é de um senhor que chamou um pessoal para trabalhar de manhã cedo. Aí mais tarde, viu outro pessoal ali sem fazer nada e combinou com o pessoal da manhã pagar um denário. Aí mais tarde, viu outro pessoal ali, vem cá, vem trabalhar também. Vocês vão trabalhar lá na minha vinha, já foi o pessoal de manhã, vocês estão indo agora meio-dia, mas eu vou pagar o mesmo valor para vocês, vão lá, e fui lá. Aí daí mais de tardezinha, viu mais um pessoal ali sem fazer nada, disse, vocês querem trabalhar na minha vinha, eu pago para vocês um denário. Ah, beleza, vão lá. E chegou um último pessoal, na última hora, trabalhou só 1 hora e ganhou a mesma coisa que aquele pessoal ganhou lá no começo. Aí diz o seguinte aqui, Mateus 20, no verso 11. Quando o receberam, o dinheirinho, né, um denário, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, aqui é o Senhor respondendo, o Senhor é Deus, né? Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso, eu sou gracioso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O ladrão na cruz se arrependeu na cruz, viveu a vida toda provavelmente como ladrão. Mas lá na cruz, disse para Jesus, Jesus, adianta aí meu lado. Aí Jesus disse, rapaz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão recebeu tanta graça, um denário, como aquele cara que passou a vida na igreja. Aí vocês é muito injusto, porque eu passei a vida na igreja e o cara morreu e se converteu na hora da morte. Aí você está reclamando, aí Deus falando, né? Você está reclamando porque eu sou gracioso? Você está reclamando porque eu sou generoso? Por quê? Porque, na verdade, diante de Deus, a salvação é um convite. E mesmo que você trabalhasse, tivesse muito mérito, fizesse muitas obras, ou trabalhasse a eternidade toda, você não conseguiria pagar esse ingresso. Esse ingresso sempre foi de graça, não foi pelas obras. Então você faz as obras não pela recompensa. Isso é outro ensinamento mais tarde. Mas veja, o que você está reclamando? Você está reclamando de Deus ser generoso? Você está reclamando da graça de Deus? Você está reclamando de quê? Deus está dizendo, você só está vivo, esse mundo só acontece por causa da minha graça. Se eu quiser dar um dinheiro para um dinheiro para outro, o dinheiro não é meu. Cuida da sua vida, cuida do seu, vai cuidar das suas coisas. Olha só, mais uma, o servo que não perdoava a dívida. Mateus 18, 32. Antes, só explicando, uma pessoa estava devendo dinheiro e o rei, né, foi cobrar a dívida. Aí o cara não tinha dinheiro. Aí o rei ia fazer a consequência terrível com esse cara. Era uma dívida impagável, uma dívida monstruosa. Aí o cara clamou, implorou, falou, Deus, o rei, né? Me perdoe, por favor. Aí o rei teve compaixão, misericórdia e não aplicou a condenação naquele servo. Mas aquele servo saiu da presença do rei, ele tinha um empregado. E o empregado estava devendo bem pouquinho dinheiro para ele. Aí ele chegou lá no empregado, mandou chicotear, mandou condenar, mandou fazer tudo de errado para aquele empregadozinho e não perdoou a dívida. Aí o rei soube dessa história. Aí disse o seguinte, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau,
Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Como diz no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as dívidas de nossos irmãos. Porque há uma semelhança aqui do horizontal com vertical, do vertical com horizontal. A gente precisa compreender que só estamos vivos por causa da misericórdia que Deus tem sobre nossa vida. E principalmente quando a gente aceita a salvação, esse convite da salvação, esse grande perdão que Deus derramou sobre nossa vida é algo impagável. Aí nós recebemos um perdão impagável. A gente sai para viver a vida, né? Sai para viver a vida. Aí tem um irmão que faz algo contra nós. Aí a gente fica tão chateado com aquele irmão que a gente quer a consequência, a condenação, dizendo, cadê a justiça? Condena, condena, cadê a justiça? E Deus está dizendo, você recebeu um perdão impagável. E está fazendo miséria para perdoar o próximo, para oferecer a outra face. Quer saber? Você merece a consequência final. Vai lá ser torturado até eternamente, né? No inferno. Então, entendeu como esse conceito está no centro de toda a questão? De que no centro de tudo está a graça e a misericórdia de Deus por essa vida, que estamos debaixo de um juízo e que só estamos vivos por causa das ações de graça. E por isso nós devemos ser arautos dessa graça, dessa misericórdia no mundo, para quebrar esse ciclo de injustiça que existe por aí. Mais um? Presta atenção. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, o pecador, né? Ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não que tinha justiça própria, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Veja a frase do publicano. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele reconheceu que ele era pecador e ele clamou pela misericórdia. E ele foi justificado, recebeu a justiça, a graça de Deus, por causa desse reconhecimento, de entender que todos nós somos pecadores. E aqueles que tinham a justiça do comportamento, do mérito, dizendo que, olha, eu sou bonzão, eu sou o sábio, eu não sou que nem o tolo, esse ainda não tinha entendido que ele só está vivo pela graça, ele só está vivo pela misericórdia de Deus. Então, o que você deveria fazer, sentir ou pensar diante do inexorável agora? Uma grande angústia? Uma decepção? Um desapego? Uma depressão? Uma melancolia? Não é isso que Jesus está revelando. Ele está dizendo que o mundo que você vive, apesar de injusto, caído e quebrado, é um ato de amor e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por isso, a maneira como você deve olhar esse mundo está descrito também no Sermão do Monte. E diz assim, Mateus 7, no verso 7. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Devemos olhar esse mundo como um lugar onde a graça foi derramada de tal forma que é um presente de Deus para todos nós. E esse mundo é cheio de oportunidades. Por isso, devemos bater, correr, abrir, viver, lutar, ir adiante.
Acreditar nessa vida. Por quê? Porque temos um Pai que nos amou e renovou a misericórdia sobre todos nós. Por isso que a gente deve ter confiança. De outra forma, o que Jesus está falando é: vivam com fé na vida, com fé em Deus, com fé no propósito, com fé em tudo que você faz. Confie. Não fique desistindo de viver porque encontrou um mundo complicado, porque ainda que ele seja complicado e limitado, ele ainda é um testemunho da graça de Deus sobre a sua vida. E outra coisa, você vai perceber no Sermão do Monte: não viva para acumular riquezas, que nem o próprio Salomão falou. Para que você vai acumular tanto? Vai viver pelo consumismo? Embora ele fizesse errado, ele fosse um hipócrita. Mas Jesus fala o seguinte: viva cada dia o seu próprio mal. Lute pelas complicações do seu próprio dia e Deus vai lhe ajudar a conseguir o sustento diário. Assim como ele ajuda os passarinhos, como ele ajuda os lírios do campo, a gente tem que viver cada dia com o maná do céu, na dependência de Deus. Viver pela fé, na dependência de Deus. Bacana, gente? Eu acho que o sábio saiu de cima desse monte mais cheio de coisa para pensar e refletir, e eu convido você a passar mais uma semana diante dessas reflexões, pensando, refletindo, construindo entendimento no seu coração. Olha, nós vamos ficando por aqui, mas próxima aula nós vamos abordar com muito mais coisa, muito interessante. Eu quero que você retorne. De antemão, quero convidar você, se você quer, se você deseja no seu coração, se você pode, a se tornar membro do canal e com isso me ajudar com o valor de R$7. Hoje eu sobrevivo e vivo do recurso que vem do YouTube. Então todo mundo que participa com um valorzinho ali, sendo membro, pelo próprio sistema do YouTube, tá vendo aí embaixo tem membro, é o próprio sistema do próprio YouTube. Você pode contribuir comigo com R$7. No período de hoje nós somos 204 membros. Já é uma galera boa que está nos ajudando e lutando junto. Se você prefere um Pix, eu posso deixar aqui embaixo para você também fazer uma contribuição pelo Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, muito obrigado pela participação de todos. Vamos juntos, vai dar certo. Que Deus abençoe vocês profundamente.